Olá, pessoas, de novo, novamente. Vamos falar um pouquinho sobre precipitação, tá? Então, a precipitação seria justamente a água do meio atmosférico que atinge a superfície terrestre. Sendo que essa água do meio atmosférico, vapor de água, quando precipita, pode precipitar sob a forma de neblina, chuva, saraiva, orvalho, geada, granizo e neve. Então, todas essas formas citadas agora são consideradas precipitação. Tanto a neblina, como a chuva, como a saraiva, como o orvalho, a geada, o granizo e neve. Durante outros assuntos da aula de hidrologia, eu vou falar muito da precipitação no formato de chuva, porque é o formato como nós temos em Penedo e em Alagoas, é o mais comum. Tá? Nós precisamos estudar a precipitação porque, ao conhecer a precipitação de determinada região, nós sabemos como, por exemplo, trabalhar a irrigação de culturas para manter as culturas, as plantações com água. Além do mais, o abastecimento doméstico, o abastecimento de água doméstico e industrial depende da precipitação também nas cidades. Em relação à precipitação, quando a gente conhece a precipitação, a intensidade dessa precipitação em uma determinada região, é mais fácil controlar inundações e é mais fácil controlar erosão do solo. Ainda sobre precipitação, a duração de uma precipitação é o tempo decorrido entre o início e o término, e a sua intensidade seria a quantidade de água precipitada por hora, que é dada em milímetros por hora. Tá? As chuvas, que é um tipo de precipitação, a gente vai falar bastante delas, como mencionei antes, elas podem ser de 3 tipos. Um tipo é a conectiva, quando eu tenho uma massa de ar que está próxima à superfície, que ela tende a se deslocar e precipitar em forma de chuva. Geralmente, chuvas conectivas têm uma alta intensidade e uma duração curta. As chuvas frontais, elas ocorrem quando duas massas de ar diferentes se encontram e acaba por precipitar em forma de chuva, né, com intensidade baixa, porém duração longa, né? São aquelas chuvas que os agricultores preferem, né? Porque ela vem caindo com menos força, com menos intensidade, e no entanto ela demora mais. Ela é a melhor chuva que tem para ter infiltração de água no solo, por isso que os agricultores preferem essas chuvas de tipo frontais, que é chamado no interior de chuvinha molhadeira. As chuvas orográficas são as chuvas que ocorrem nas regiões próximas ao mar que tem serra, tipo a região serrana do Rio, de São Paulo, do Espírito Santo, pois o relevo ele impede a passagem de ar quente e úmido para o interior do continente, assim as massas de ar precipitam em chuva. Está apresentando na tela agora 2 imagens, uma imagem explicando a chuva de convecção ou chuva convectiva, onde o ar ascendente e convergente ele vai passar rasteiro ao solo e ao subir esse ar esfria, por ele conter vapor de água, e ao resfriar ele tende a cair em forma de chuva. A massa de ar ela precipita em forma de chuva porque quando o ar quente passou pelo solo, que ele sobe, lembrando que o ar quente ele é menos denso, então ele tende a subir, no que ele sobe, ele tende a resfriar aquela massa de ar, o vapor de água naquela massa de ar tende a resfriar e a cair em forma de chuva. É uma chuva que é rápida, é passageira, porém é uma chuva mais intensa. Já as chuvas frontais, você tem o encontro de 2 massas de ar, e aqui tem uma imagem mostrando
duas massas de ar se encontrando, uma massa de ar frio encontrando com uma massa de ar quente. A massa de ar frio resfria a massa de ar quente, sendo que a massa de ar frio ela vai chegando, descendo, já que o ar frio tende a descer, e a massa de ar quente vai subindo, já que o ar quente tende a subir. Quando essas massas de ar se encontram, o ar frio tende a resfriar o vapor de água da massa de ar quente. No que há esse resfriamento, a tendência é haver a precipitação, né, em forma de chuva. Essa seria uma chuva frontal. Um outro tipo de chuva é que está mostrando a imagem aqui. Está aparecendo na tela um tipo de chuva que é a orográfica ou de relevo, quando vem um ar quente subindo, passa por uma serra, e essa serra impede desse ar quente estar continuando a subir, e com a subida há um resfriamento dessa massa de ar quente que está provavelmente, para ela resfriar e chover, ela está cheia de vapor de água. Esse vapor de água condensa, então cai em formato de chuva. São aquelas famosas chuvas de verão que ocorrem muito na região serrana do Rio, do Espírito Santo e de São Paulo, como eu já mencionei antes. Bom, para medir a chuva, a gente mede em milímetros. E um pluviômetro, ele é um instrumento utilizado para medir essa quantidade de chuva. Ele tem uma espécie de copo que fica instalado a 1,5 m do solo. Esse copo ele é graduado, ele tem uma espécie de régua que vai medir os milímetros para poder identificar quantos milímetros de chuva caiu naquele momento, tá? Na tela também aparece um gráfico onde você tem no eixo X do gráfico a quantidade de chuva em milímetros, e no eixo no eixo Y tem a quantidade de chuva em milímetros, e no eixo X tem os meses do ano. Há um terceiro eixo do lado direito que eu vou chamar de eixo Z, que é a temperatura, tá? Então, a precipitação, ela tende a ser maior quanto menor for a temperatura em dadas regiões, porque precisa haver um resfriamento da massa de ar cheia de vapor de água, para essa água passar do estado gasoso para o líquido e poder precipitar em forma de chuva. Isso é comum aqui na região Nordeste. E vamos ficar por aqui.